Olá, meu nome é Willis Tapajós. Como implementar, como estabelecer, como instituir gestão de risco em uma organização? Essa é uma pergunta muito comum. Existe um roadmap, um caminho, que não importa o tamanho da empresa, se ela é pequena, média ou grande, se é no mundo público ou privado, que eu devo seguir. Onde eu tenho que pensar nas pessoas, na cultura da organização, pensar nos processos críticos, nos sistemas que irão apoiar a controlar os controles internos, na comunicação interna e externa e no próprio processo teu de gestão de risco. Eu vou dar uma visão geral nesses elementos. Depois eu vou entrar como que a gente pode fazer esses passos numa empresa menor, uma pequena, média empresa, ok? Então, quando eu falo pessoas, eu tenho que ter o comprometimento, engajamento e patrocínio da autogestão. Eu tenho que definir papéis e responsabilidades e definir o fórum de decisão. E, entre outros elementos, quando eu falo pessoas, analisar a questão da organização sua, seu modelo organizacional, se facilita a mitigação de risco. Analisar a questão de sucessão de postos-chave na sua organização. Qual o teu plano para atrair, desenvolver e reter profissionais? Então, quando estou pensando em gestão de risco, olha o aspecto pessoas e procura analisar esses pontos. Segundo, a cultura organizacional sobre riscos. Qual é a cultura? Primeiro, defina os principais objetivos do teu programa de gestão de risco. A filosofia, a tolerância a risco, a apetite a risco, agressiva, é conservadora. A propriedade de risco. Os gestores de negócios, no começo da maturidade de risco, eles não consideram que o risco é deles, consideram que o risco é da área de compliance, da área de gestão de risco. Então a gente precisa trabalhar essa cultura de risco, uma linguagem comum, criar um consentimento, criar um código de ética. Um outro elemento na implementação de risco na sua organização é definir os processos críticos. Mapeie os principais processos críticos e defina as bandeiras vermelhas, red flags, onde há vulnerabilidade, onde há probabilidade de um evento negativo acontecer. Procure identificar o sistema de controles. Se os controles estão adequados, se os sistemas de TI estão ajudando, são adequados para medir, para monitorar os controles, e ter os relatórios. A comunicação interna e externa. A tua comunicação interna é adequada com seus colaboradores? O perfil de risco e seus benefícios estão devidamente comunicados? E outros pontos em relação à comunicação. E você precisa ter o teu processo de gerenciamento de risco corporativo escrito, documentado, com todas as atividades, identificação de risco, avaliação, monitoramento e ações corretivas. Então, esses são os principais elementos quando nós estamos falando em estabelecer gestão de risco corporativo em uma instituição, não importa o tamanho da mesma. Entretanto, se minha empresa é pequena, se eu for fazer todos esses elementos ao mesmo tempo, eu preciso de um orçamento maior, mais recursos, etc. Uma empresa grande, ela pode tocar todos os aspectos, pessoas, cultura, processos críticos, sistemas de controle, comunicação e o processo de maneira rápida, porque tem recursos. Agora, em pequenas e médias empresas, não, isso não é uma verdade. Pequenas e médias empresas, eles estão adotando a gestão de risco corporativo para atender à lei anticorrupção, por exemplo. Outras empresas estão vendo como uma boa prática você instituir gestão de risco corporativo, você instituir um programa de compliance. Então, como que eu vou fazer em pequenas e médias empresas um projeto de gestão de risco corporativo? Quando nós falamos pessoas, comprometimento, engajamento e patrocínio é um dos pontos. Uma empresa menor, eu não vou atacar esses 3 pontos de início. Eu vou garantir que eu tenho um patrocínio. Um patrocínio, um diretor, o presidente da instituição, o dono da empresa, patrocinando, bancando. Eu não vou exigir engajamento, porque nós não temos a cultura de risco ainda. Quando eu estou falando de cultura de risco, eu não vou atender esses 7 pontos que estão aqui. Eu vou primeiro atender o ponto 1 e o ponto 3. Quais são os principais objetivos do programa? Esse programa tem o objetivo de levantar os principais riscos da nossa instituição, monitorar os riscos e assim por diante. E uma conscientização de risco. Começo a trabalhar
uma capacitação interna, palestras, um material de divulgação, onde eu já vou fazer um workshop interno com os donos dos processos. Quais processos? Todos os meus processos? Não. Para empresa pequena e média, eu vou escolher pelo menos 3 processos críticos. E eu vou junto com o gestor da área e algumas pessoas que dominam muito a operação e o foco do meu mapeamento, e fazer uma oficina com eles, fazer um trabalho, um post-it, etc., para levantar os principais riscos, colocar a bandeirinha vermelha a partir do meu processo. Então eu faço um mapeamento macro do meu processo e vou identificando os riscos. Agora, como eu não tenho controle de riscos ainda, eu comecei agora um trabalho de risco, comecei agora a trabalhar com conscientização de risco. Eu, na área de gestão de risco e compliance, eu vou ajudar a identificar esses riscos. Então, eu vou definir quais são os principais riscos. Genericamente, quais são? Fraudes, imagens, quebra de compliance, TI, conluio, integridade e outros. Então, a partir de um processo mapeado, eu vou, com post-its, identificando, ajudando a identificar onde estão os riscos. Risco de reputação. No meu diagrama aqui, em que momento que pode ocorrer o risco de reputação, o risco de liquidez, o risco operacional? Eu começo a criar consciência de risco e começo a criar a primeira matriz de risco a partir da análise do meu macro processo. Definir os principais riscos é fundamental para você conseguir ajudar o gestor da área a identificar os riscos. Defina, então, quais são os principais riscos do seu negócio. Então, crie uma lista dos principais riscos do seu negócio. A partir dessa lista que você vai criar, você vai conseguir, junto com o gestor da área, chegar nos principais riscos. Observe que na coluna Sistemas de Controle, eu não fiz nada no primeiro momento. Na coluna Comunicação, não fiz nada no primeiro momento. Na coluna Gestão de Processo de Riscos, eu já comecei a identificar, avaliar e responder ao risco. Eu comecei a criar a matriz de risco junto com o meu gestor. Então, eu defino em fases, eu não faço tudo de uma vez. Na fase 1, eu vou chegar com o meu patrocínio, definir os principais objetivos do programa, conscientização, faço um workshop junto com o gestor da área e algumas pessoas chaves, defino chego nos principais riscos e começo a identificar, avaliar, responder. Ou seja, eu começo a ter a matriz inicial de risco da minha instituição. Na segunda fase, eu vou definir quem vai tomar a decisão, qual o foro de decisão em caso de um risco alto. Agora, risco alto em relação ao quê? Eu defino a minha apetite a risco, se é conservadora, se eu sou agressivo. Aí eu vou saber se eu estou sendo agressivo e a minha apetite a risco é conservadora. Quem vai tomar a decisão? Então eu defino o fórum de decisão. Eu vou revisar a minha matriz de risco dos 3 processos que nós trabalhamos anteriormente. E começam a incluir controles. No primeiro momento, eu criei a matriz de risco só identificando, avaliando, respondendo, depois instituir controle. Na terceira fase do meu projeto, eu vou trabalhar a definição de papéis e responsabilidades, vou evoluir e vou agora trabalhar o item 4, 5, 6 e 7 da parte cultural. Eu vou, no segundo momento, eu vou validar e reavaliar minha matriz de risco. De novo, eu vou revisar. Agora sim, eu começo a trabalhar meus sistemas de controle. Como eu já instituí meu controle interno aqui, eu começo a verificar se o meu sistema de controle é adequado para medir, monitorar a exposição. E começo a trabalhar a comunicação interna e externa. E evoluo meu processo de gerenciamento de risco e começo a monitorar o meu ambiente. Isso na terceira fase. Quanto tempo vai demorar cada fase? Depende de cada instituição. Mas é interessante se quebrar em fases. Na fase N, você começa a atualizar tudo. Você começa a atualizar para ganhar maturidade. E começa a trabalhar os eventos cisne negros, aqueles improváveis. Essa é uma proposta de implementação em pequenas e médias empresas. Obrigado pela sua atenção.